Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Mendes e hoje eu estou aqui no Colégio Alfa Tesla para bater um papo sobre um assunto muito bacana, ao lado de uma pessoa muito querida, muito especial, que é o professor Gerry de Geografia, que é o idealizador do projeto A Nossa Cara, que tem como principal finalidade promover uma maior interação com a comunidade escolar. Hoje a gente vai falar sobre política, a ideia é trazer o assunto de maneira leve, agradável, simplificando a política mesmo, né, professor? E é isso aí, professor Gerry. Queria agradecer também o convite, professor Mendes, também tenho um apreço muito grande por ele. E falando de política, eu gostaria de começar com talvez um recado, talvez pudesse até dar um conselho, embora o Mendes seja mais velho que eu, ele possa dar mais conselhos do que eu, né? Mas faço minha a palavra do grande compositor Zé Geraldo. Nunca deixe se levar por falsos líderes, pois todos eles se intitulam porta-vozes da razão. O importante é você crer nesse grande líder que existe dentro de você. Então, meu amigo, meu caro aluno, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Mas eu não quero falar de político, nós queríamos falar de política. Exato. Não é? E havendo duas pessoas, eu entendo que há uma necessidade grande de que haja regras, estabeleçam regras de convivência. E existam também limites de ações e existe também o cumprimento de normativas, de regras, obrigações. Então a política nasce justamente aí, na vida em comunidade. Ela só existe quando há o coletivo. Perfeito. A política é uma palavra de origem grega que significa basicamente o exercício do governo da polis, ou seja, da cidade. Então, como o professor Gerry falou, a política basicamente tem como fundamento o exercício do poder. E, é claro, quando a gente fala em poder, a gente está falando em relações que dizem respeito à comunidade, ao bem público. Então, é fundamental que a gente tenha esse entendimento de que a política diz respeito a relações entre os diversos indivíduos. E essas relações são sempre relações, não quer dizer sempre iguais, mas podem ser contraditórias. Exato, né? Exato. Por isso, um ponto importante, te atrapalhando nesse momento, Gerry, eu acho que seria interessante da nossa parte tentar mostrar o quão a política é algo cotidiano, o quão a política faz parte do nosso cotidiano. Bom, como diria Aristóteles, o homem é um animal político. Acho que ele tinha muita razão no que falava, porque eu entendo que política, ela é ação. A política é convencimento. Então, por exemplo, uma criança chora para convencer os pais que ela está com fome e aí ela vai se alimentar. Um adolescente, por exemplo, pode usar a política para convencer os pais a adquirir um bem ou ir a uma festa, né? Um adulto, também em relação a outro adulto, é uma relação de você convencer a pessoa a fazer aquilo que você quer. Então a política ela está intimamente ligada ao nosso cotidiano. Então quando nós falamos da política, pode ser uma política individual ou pode ser uma política de governo. Quando nós falamos de uma política de governo, aí entra a ação. Então a atuação e a ação, ou seja, a ação que o governo vai fazer em prol de uma comunidade, em prol de uma sociedade. Seja ela um município, seja ela um estado ou seja ela um governo federal. Perfeito. E talvez seja difícil para os alunos perceberem o como a política está presente no nosso cotidiano. Desde o momento que você acorda, você toma aquele cafezinho, você come um pão, o café da manhã que você toma tem a ver com política, porque diz respeito a uma série de políticas, a uma série de ações que os governos têm que realizar. Quando você sai da sua casa, você vem para a escola com o automóvel do seu pai ou com o transporte coletivo, isso também tem a ver com política, né? Por exemplo, a política que diz respeito a questão das vias públicas, a acessibilidade, a mobilidade. Então, isso tem a ver com política. O filme que você assiste também tem a ver com política. Afinal de contas, determinados países proíbem que determinados
filmes sejam transmitidos. Então, a política, ela está presente no nosso cotidiano, nas coisas mais simples possíveis, é que talvez falte esse olhar mais amplo, né, professor? É como você, no final de ano, vai fazer uma viagem em família. É um ato político, porque viajar pressupõe escolher o local onde você vai, pressupõe a data que você vai viajar, pressupõe a hospedagem que você vai ficar, pressupõe o tipo de transporte que você vai utilizar para chegar no lugar que você escolheu. Então, se você não participa, por exemplo, dessa discussão, você não tem como reclamar do lugar escolhido, porque você não participou. Então, olha só, você tem ali uma celeuma, você tem uma discussão em família que envolve 3 ou 4 agentes. Vamos imaginar, por exemplo, uma política pública. Um prefeito tem que governar para uma cidade toda. Então, quantas pessoas envolvidas? Quantas pessoas que vão ser partidários da ideia daquele prefeito e quantas serão contrários? Quantas pessoas serão envolvidas num projeto maior? Quantas pessoas serão envolvidas, por exemplo, na atuação para que aquele projeto possa dar resultado? Então, quando nós falamos da política, pode ser uma micro ou pode ser uma macro. Pode envolver mais agentes ou pode envolver menos agentes. Mas sempre a palavra é o envolvimento. Como diria Bertolt Brecht, se você não estar atento à política, alguém pode te representar e esse alguém pode ser uma pessoa que não seja muito justa. Perfeito. E aí você não tem como depois reclamar, porque você não atuou sobre aquele momento. Perfeito. Você citou a política pública, né, Gerry? A gente pode definir uma política pública de maneira básica como sendo um conjunto de ações de um governo para tentar resolver um problema público? Sim, mesmo porque no Brasil nós vivemos uma democracia representativa. Não é? Então nós somos chamados a cada 2 anos num pleito eleitoral, seja ele para escolher um prefeito, governador ou presidente, né? No caso eles estão no executivo e vão fazer executar as leis. Então sempre que nós falamos em política pública, envolve uma questão pública, envolve um dinheiro público. Por isso que a discussão tem que ser bastante grande e tem que ser ampliada essa discussão. Não pode ficar a cargo somente dos políticos profissionais. Por isso nós temos a sociedade civil organizada que pode participar, os líderes de bairros que podem participar, o cidadão comum também interessado pode participar. Nós temos a cada ano, numa cidade, por exemplo, o plano diretor. E o plano diretor tem que ser votado, eleito pela população, porque nós vivemos uma democracia participativa. Então, na política pública, a sociedade tem que participar desse envolvimento. Exige um engajamento da sociedade. Porque senão acaba você criando normas, regras e leis que vão oferecer vantagem para uma minoria e não para uma maioria. Por isso a importância dessas políticas públicas ser acompanhado justamente pela sociedade que está envolvida naquele processo. Perfeito, perfeito. Só para a gente finalizar aqui a nossa discussão, vou lançar para o professor Gerry fazer uma discussão com vocês. Qual que é a relevância do debate político, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, Gerry? Bom, eu acho que o ser humano ele se difere dos outros animais pela capacidade que ele tem de imaginar e a capacidade que ele tem de se reinventar, né? Se você observar bem na sociedade, né, nos animais, vamos dar um exemplo aqui, que me veio à cabeça agora, né, um João de Barro. O João de Barro faz sempre a mesma casa, sempre do mesmo jeito. O ser humano ele não faz a casa sempre do mesmo jeito, ele inventa um jeito novo de fazer, uma maneira nova, porque ele observou e viu que alguém fez diferente, gostou e foi fazer. As ideias também partem desse princípio, ou seja, eu tenho uma ideia firmada, mas não quer dizer que a ideia seja única e seja verdadeira. Eu posso transformar, eu posso mudar. Então, nessas discussões, eu tendo a aprender mais do que eu posso. Ou seja, o contraditório é importante. Então, a minha visão, eu vou tentar defendê-la. Mas se eu achar que a sua visão é melhor do que a minha, ou mais correta do que a minha, nada me impede de mudar a minha posição. Então, isso que é importante do ser humano. Ele consegue ter esse engajamento, ele consegue ter essa mudança, essa evolução na forma de pensar e, por extensão, na forma de agir também. Por isso é importante você discutir política. Mas discutir política não quer dizer brigar pela política, né? Você pode defender as suas ideias, mas desde que você possa também admitir que outras ideias são tão boas quanto as suas. Principalmente partindo do pressuposto que a gente vive numa comunidade e as comunidades são plurais. O mundo não é a minha imagem e semelhança e não tem que ser
a minha imagem e semelhança, eu tenho que ouvir o outro, eu tenho que respeitar a opinião do outro. Isso não significa que nós devemos aceitar as intolerâncias, que nós devemos aceitar os preconceitos, porque existem pessoas que se utilizam muitas vezes da liberdade de expressão para disseminar preconceito, para disseminar ódio. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que nós temos que respeitar as opiniões, a pluralidade, debater, discutir, tentar criar uma síntese de tudo isso, mas tolerar os intolerantes, eu acho que não é legal. Mesmo porque a sociedade brasileira ela é multiética, não é? Perfeito. Se você pegar, por exemplo, a cara de um brasileiro, ou ele tem cara de tudo ou ele tem cara de nada. Nós somos um pedacinho da África, um pedacinho da Ásia, um pedacinho da Europa, um pedacinho da América, né? Nós somos uma nação bastante miscigenada. Perfeito. E essa pluralidade no Brasil é que faz a sociedade brasileira ser tão diversa. E essa diversidade não quer dizer que é uma coisa ruim, não, ao contrário, é uma coisa boa. Então, os diferentes também podem conviver lado a lado, desde que haja, portanto, um comum respeito, né? Com as suas ideias, seus ideais, a ação. Mas sempre assim, né? Dentro da política, nós temos que ter um consenso, né? É chegar a um consenso para chegar a uma ação coletiva para que todo mundo possa beneficiar daquilo que está sendo proposto. Perfeito. Muito obrigado, professor Gerry, pela fala. Sempre muito esclarecedor. O professor Gerry sempre fala algumas frases assim que causam muito efeito aqui no colégio, principalmente. Né? Eu lembro que outro dia eu estava dando uma aula aqui para o SEMI, Gerry, ou melhor, para o extensivo, e eu citei uma fala tua, que uma flecha lançada e uma palavra dita são coisas que não tem como voltar atrás. Você estava passando na hora. Na hora que eu falei, pessoal, tem uma frase do Gerry que é muito importante, que eu nunca me esqueço. Na hora que eu falei, você passou na hora. Não sei se você percebeu que eu estava falando isso, mas sempre você tem alguma coisa a acrescentar, algo a falar. Então, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, se você quiser concluir, falar algumas palavras. Obrigado também pela oportunidade, Mendes, e espero que a gente possa de novo se encontrar para conversar, debater, trocar as ideias, né? Quem sabe acrescentar cada vez mais aí nessas nossas realidades uma nova realidade, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir também. Ou seja, exercer o nosso lado político dentro da característica que é da cidadania e ser um cidadão, né? Exato. Então, agradeço bastante o Mendes também, é uma pessoa que eu prezo demais, gosto muito também de conversar com ele. E nós estamos nos bastidores aí sempre conversando, né? E esse momento aqui foi justamente de uma conversa que nós tivemos, né? Aliás, a gente estava falando de segurança pública, né, Mendes? Né? Então, quem sabe um dia nós podemos conversar sobre segurança pública também, vai ser bem bacana. Legal. Muito obrigado, galera. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir, interagir com as redes sociais do colégio, tá? Muito obrigado e até a próxima.